E vem conferir a crítica do filme Instinto Materno. E eu finalmente consegui assistir o filme que chegou nos cinemas recentemente, que é o Instinto Materno. Filme esse que me chamou a atenção principalmente pela premissa, que eu achei muito interessante, e também pela dupla principal que protagoniza o filme. Pra quem não sabe, a dupla principal que protagoniza o filme é a Anne Hathaway e a Jessica Chastain. Anne Hathaway, que é uma atriz que eu sempre falo, é muito boa, é muito competente e que eu acho que merecia muito mais espaço em Hollywood, e a Jessica Chastain, que tem muito espaço, é uma atriz excelente, mas eu acho que ela deveria mudar os seus empresários, porque ela escolhe muito filme duvidoso pra fazer. Até nos filmes duvidosos ela tá excelente, mas ela poderia escolher filme melhor, porque eu acho ela uma atriz excelente. Eu adoro as duas, já chamou minha atenção. E como eu falei, a premissa também eu gostei muito. O conceito de duas amigas que eram amigas inseparáveis, mas algo fez com que a vida delas mudassem e um grande terror na vida de uma delas fizesse com que a amizade mudasse e aí elas não fossem mais tão amigas assim. Eu tô tentando falar o menos possível, porque eu acho que ele é um filme que tem uma ideia boa e que, se eu falar, vai acabar dando alguns spoilers. Mas bom, antes de eu continuar a crítica, é bom destacar: Instinto Materno é aquele filme, é mais uma vez os americanos pegando um filme recente que fez sucesso e querendo criar sua versão. Porque Instinto Materno é um filme francês, lançado em 2018, e ele foi um filme que ele não fez tanto sucesso de público, mas ele fez um certo sucesso de crítica. E o que acaba acontecendo? Os americanos, em vez de eles assistirem um filme francês, eles vão lá e querem criar sua própria versão. Porque assim como o Bong Joon-ho, diretor de Parasita, falou, os americanos, eles não gostam de ler legendas. Então, em vez de eles assistirem filme legendado, eles criam a sua versão de um filme que já existe. E normalmente o filme original é bem melhor. Mas isso é um assunto para outro vídeo. É só falar que tem um filme que é recente, 2018, e já criaram a sua versão americana. E esse é um filme que eu admito que eu me decepcionei. Não achei o pior filme do mundo, mas é aquele filme que faltou alguma coisa. O filme, ele consegue começar muito bem, apresentando muito bem as suas personagens principais e a família de cada um, mostrando como que funciona a dinâmica de cada um dentro da sua família. Enquanto a personagem da Jessica Chastain é aquela mãe que ela é mais protetora, que ela tem medo de tudo que aconteça, e isso até faz com que o filho dela seja um pouco preso em tudo que ele vai fazer, a personagem da Anne Hathaway é aquela mãe que é considerada a mãe legal, que vai deixar com que o filho faça tudo, e que muitos podem considerar que isso também é um grande problema. Essa dualidade faz com que as duas tenham sua própria família, e ao longo do filme, como eu falei, uma tragédia, vai fazendo com que elas vão mudando e elas vão se afastando e mudando completamente sua personalidade. A primeira parte do filme eu gostei bastante. Eu acho que eles apresentam bem a família, apresentam bem os personagens, e você já vê um belo show de atuação da Anne Hathaway e da Jessica Chastain. Vale destacar, o elenco de apoio, a família em volta, também é muito boa. É um pouco questionável o ator, o mirim que tem no filme, mas o resto do elenco, ele acaba indo bem. E aí quando chega na segunda parte, vai começar a ter a virada e as coisas vão começar a mudar, eu acho que é aí que o diretor se perde um pouco. Eu acho que ele se perde um pouco porque esse é o primeiro filme que o diretor está dirigindo. Então você vê que ele, apesar de ser muito bom na parte de criar a atmosfera do filme, criar muito bem a parte da fotografia do filme, criar um clima como um todo, você consegue ver que na parte de realmente seguir a história, ele acaba te perdendo um pouco. Esse filme, pra mim, quando você pensa, como você definiria o filme Instinto Materno, a versão americana? Eu definiria o seguinte: pra mim, esse filme é uma versão fraca do filme A Mão que Balança o Berço. A Mão que Balança o Berço é um filme muito conhecido e ele é excelente. E ele tem uma premissa, até certo ponto, muito parecida com o Instinto Materno. Não a premissa em si, mas como os personagens vão se desenvolvendo. Só que lá, eles trabalham muito bem a parte de você ficar tenso, não saber o que é verdade, não saber o que é mentira, em quem acreditar ou não acreditar. Instinto Materno tenta fazer a mesma coisa que A Mão que Balança o Berço faz, só que de uma maneira que não funciona muito bem. Você vai vendo o filme e você vai pensando, tá faltando alguma coisa aqui. E o que tá faltando é uma relação mais forte com os personagens que são as mães. Na Mão que Balança o Berço, você começa o filme e termina tenso, porque você vê versões diferentes e visões diferentes daquela história que te deixa meio confuso. Aqui tentou fazer isso, mas eu acho que o diretor, inexperiente, não conseguiu passar essa impressão que o filme deveria passar. Então um filme que ele tinha um potencial, ele vai te perdendo. Porque você deveria realmente se ligar com a história, se importar com o que está acontecendo, ficar investido
sentido e até certo ponto escolher um lado. E o filme tenta trabalhar até esse conceito de um lado é mais fácil de escolher do que o outro, porque uma mãe é muito boa e a outra ela é tão controladora. Mas não, o filme ele apresenta muito bem os conceitos, ele apresenta muito bem as ideias, com boas atrizes fazendo essas ideias funcionarem bem, mas quando chega na metade, que é pra desenvolver as ideias, aí que vive o calcanhar de Aquiles no filme, porque ele não consegue trabalhar muito bem essa dualidade, quem você vai acreditar, quem tá certo e quem tá errado, uma mãe tá certa ou ela tá ficando louca, a outra realmente teria coragem de fazer isso, e isso é um problema. Tanto que quando vai abrir um pouco mais a margem para você ter ideias e pensamentos e realmente entra na avó da família, por exemplo, você vê que ela entra no momento errado, ela não é bem apresentada. Então aí é que vive para mim o problema do filme. Ele começa bem e na parte de desenvolver a ideia, ele não consegue realmente trabalhar como deveria e aí o final acaba sendo um pouco decepcionante. Só que o final, eu não acho o melhor final do mundo, eu até acho que é questionável algumas escolhas finais do filme, mas isso acaba sendo questionável e isso acaba chegando nesse ponto por causa da metade do filme. Já que a metade do filme não consegue trabalhar e desenvolver como poderia toda aquela ideia apresentada, tudo acaba virando um problema. Como eu falei, não é um filme horrível, não é um filme ruim, eu acho ele de mediano para baixo, mas que eu falei, com o material fonte que eles têm em mão, que foi tão elogiado, eles poderiam ser trabalhado muito melhor. Talvez com um diretor mais experiente, conseguindo trabalhar melhor a ideia, com um roteirista que trabalhasse melhor a ideia, um filme como um todo poderia funcionar melhor. Porque você vê que ele tem uma parte técnica boa, ele tem, como eu falei, o diretor consegue construir bem o ambiente, construir bem o clima. Eu não gosto muito de diretor que tenta fazer com que você sinta o que ele quer. Ele meio que força através da trilha sonora, através da direção, que você sinta o que ele quer. Eu acho que é legal nesse filme como mistério, como dúvida, você meio que ter a dúvida com o público, como público, saber quem tá certo e quem tá errado. E aqui eu acho que ele não faz muito bem. Mas no fim, Instinto Materno foi o que eu falei. Ele é uma versão ruim do filme A Mão que Balança o Berço. E mesmo que eu não tenha assistido ainda, eu tenho certeza que ele deve ser uma versão pior do que a versão original do filme lançado francês. Concluindo, pra você que gostou da ideia do filme, eu recomendo, como eu falei, A Mão que Balança o Berço. Um filme mais antigo, mas que continua funcionando perfeitamente bem. Se você gostou desse filme, vá assistir a versão original em francês, que eu também tenho certeza que vai ser muito melhor. Esse filme aqui, como eu falei, ele não é o pior filme do mundo, eu não achei ele um desastre, mas ele é um filme que me decepcionou. Com o elenco que eles têm em mão, com o material fonte, o material original tão elogiado e com uma premissa boa, esse filme poderia e deveria ter sido muito melhor do que ele foi. De novo, você quer assistir o filme? Eu sempre recomendo mais o original do que a versão americana que eles fizeram. E esse filme acaba sendo, no final, uma grande decepção pra mim, apesar de não ser o pior filme do mundo, ser só um filme mediano. E por isso que eu fecho o filme Instinto Materno com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Instinto Materno? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.